Olá, internauta, eu sou o professor Reinaldo Fininho, da Rede CDF de Ensino, em parceria com a Tribuna do Norte. Nós vamos fazer aqueles tópicos do Enem, nessa melhor preparação da revisão final do Enem. Vem comigo que eu vou te mostrar Sociologia e Filosofia, os temas mais abordados nos últimos anos, a perspectiva sociopolítica, as transformações e a comunicação das disciplinas. Em primeiro lugar, nós vamos para o período clássico da filosofia. Período esse que nós, como alunos, temos que trabalhar as vertentes sociopolíticas. Lembrem do conceito de democracia desse período? A visão grega dos clássicos como Aristóteles, Platão e Pitágoras em relação a essa forma de conjunto filosófico que é a democracia. Professor, a democracia grega é como a nossa? Não, querido internauta. A nossa democracia, ela é proporcional ao direito do voto. A democracia grega era uma democracia aberta, aonde o homem cidadão, ele tinha suas vantagens nas ágoras políticas. Professor, mas a sociologia também trabalha o conceito de democracia. Ok, querido? Mas a nossa democracia, na visão sociológica, é a democracia da representação política. Como assim, professor? É o conceito de partidos políticos, o conceito de ideologia, das suas aplicações e das transformações da sociedade. Partindo do conceito clássico de filosofia, nós vamos para a filosofia medieval. Cuidado, filosofia medieval é a filosofia da transformação sociopolítica, onde há uma ruptura com o conceito grego de formação, desenvolvimento e estrutura, e chegamos ao poder da eclésia, da igreja, de maneira política, jurídica e social. É nesse contexto que nós vamos entender duas práticas filosóficas que o Enem traz todo ano. Práticas filosóficas que estão na comunicação, principalmente com história e literatura. Práticas como a patrística, ou como, preste atenção, a escolástica. Professor, o texto dessas duas práticas filosóficas são enormes. Como é que o aluno CDF e o aluno na parceria da tribuna vai se preparar? Vem comigo. Principalmente nos conceitos chaves. Patrística, padres. Escolástica, ensino. O aluno vai entender que uma era a prática social da igreja na comunicação com seus padres e com a população. A outra a formação de escolas e conventos para ampliar o poder teológico e dominador da igreja. Professor, esses contextos podem estar em prova? Pode, principalmente com a comunicação com a nossa modernidade. Hoje temos um franciscano à frente da Igreja Católica e isso traz transformações sociopolíticas no próprio seio político da igreja. Mas vamos também para a sociologia, professor. Quando eu falo em religião, eu tenho que ver o caráter Brasil do contexto religioso. Nós temos que nos preocupar com duas palavrinhas. Presta atenção, vai estar no Enem. Intolerância. E a segunda palavrinha é violência. Intolerância. Por quê, professor? O nosso Brasil é uma mistura cultural, racial e filosófica. E no contexto de religião, nós temos intolerâncias. E temos três intolerâncias que nós devemos ter muito cuidado na prova do Enem. A intolerância religiosa, a intolerância política e a intolerância sexual. Professor Fininho, por quê? Nós brasileiros defendemos a cristandade, fomos formados com um cunho católico e temos nossos padrões culturais. Lembre-se, querido aluno, que o Brasil é os Brasis. Ele é formado em suas regiões, em seu contexto e sua pluralidade política, religiosa e sexual. E as intolerâncias podem estar em prova. Vem comigo, presta atenção nas intolerâncias visuais. Como assim, professor? Nós vamos ver imagens, nós vamos ver charges que podem trazer essas intolerâncias, principalmente a intolerância política e religiosa, conforme o contexto filosófico do Brasil atual. Professor, e a violência? Como é que eu posso ver violência, professor? O aluno da Rede CDF, com a parceria com a Tribuna do Norte, não vai se preocupar com esse tipo de contexto. Vem comigo, porque no contexto de violência, nós vamos ver a macroviolência. Nós vamos ver a microviolência.
Professor, o que é a macroviolência? A macroviolência é a crescente das estatísticas, onde através de denúncias nós conseguimos mapear a violência no Brasil. Nós conseguimos dizer de onde surgiu, qual o tipo de violência, quais serão as políticas públicas de trabalhar esse contexto de violência. Professor, e a microviolência? É a violência do cotidiano. É a violência do trânsito, das ruas, das vielas, das interações entre os jovens. É aquela violência que não tem denúncia. É aquela violência que não tem punição. E é aquela violência que, preste atenção, o Enem pode trazer imagens e pode trazer textos. Muito cuidado nas referências sociopolíticas do texto. Por quê, professor? O texto, quando ele vem no Enem, ele vem muito organizado. E o aluno da rede CDF tem que se preocupar da seguinte maneira. Vem comigo. Referência. Pela referência, pelo autor, pelo contexto, ele vai saber do que está se tratando. Ele tem que ver o ano, tem que ver a referência linguística de onde saiu tal informação, para só assim ele poder aplicar o conceito. E o texto pode vir descrito, como pode vir com imagens. As imagens filosóficas da prova do Enem são imagens do contexto do dia a dia. Então não se assuste com violências ou macroviolências. Chamando a atenção, muito cuidado com as imagens sobre violência religiosa, principalmente ocorrido este mês no Rio de Janeiro, em relação aos cultos afrodescendentes. Gravou? Fica atenção, preste atenção nesse contexto, porque vai estar em prova e é um contexto que só o aluno CDF com a parceria Tribuna do Norte tem esse acesso. Professor, ótimo, mas eu tenho dúvidas sobre certos autores da filosofia. Então vamos para cá. Professor, eu tenho dúvidas sobre autores. Como é que eu vou juntar meus autores na minha redação? Os professores do CH, da área de humanas, queridos, eles vão lhe dar literatura portuguesa, vão lhe dar técnicas. Mas sociologia, história, geografia, filosofia vão lhe dar o mais interessante. Como você descrever sua redação, como você colocá-la, ela, conforme a expectativa do CDF e da Tribuna do Norte que está lhe oferecendo esse material. Vem comigo. Autores como Thomas Hobbes. Professor, autores como Nietzsche. Professor, autores como Karl Marx. Fininho, eu não lembro desses caras. Então, ainda há tempo. Acesse esse material. Venha para as aulas, divulguem, participe dos nossos simulados. Aí você estará preparado para uma excelente prova. Em relação a Thomas Hobbes, eu posso falar, professor, da violência. Só o aluno CDF tem essa dica, só o aluno da parceria com a Tribuna tem essa dica. Muito cuidado com a paz hobbesiana. Eu vou até apagar o quadro para ficar bem bonitinho, para o aluno não esquecer. Marca assim, ó. Importante. Fininho, o que é a paz hobbesiana? É quando o autor diz que nós somos homens e somos animais e precisamos de uma regulamentação de poder. E essa regulamentação, preste atenção, queridos, só quem dá é o Estado. Eita, o nosso Estado democrático, o Estado que vai tecer as leis, que vai tecer as obrigações. Mas, professor, se eu puder colocar uma contraprova em relação ao Estado, eu vou usar o quê? Você pode dizer que só quem faz justiça é o Estado. E nunca justiça com as próprias mãos, como a mídia está propagando hoje em dia. Fica ligado nessa dica. Justiça, prática social, leis e organizações, quem faz é o Estado, tá? Professor Friedrich Nietzsche. O que é esse cara, professor? Eu vou trabalhar com ele na prova. Em relação à violência. Cuidado no contexto de Deus está morto. No início do século XIX, do século XX, esse autor faz essa referência, mostrando que a modernidade vai destruir não a visão de um Deus filosófico, mas a visão do progresso urbano, social, democrático das instituições modernas. Vai falar, ó, dos valores. Quais são os valores morais que nós temos com nossas crianças? A violência, só para você que está vendo essa aula,
A violência não está na sociedade, sai de casa para a sociedade. A sociedade vai receber a violência por falta de diálogo na família. Quando Nietzsche diz que Deus está morto, foca. Ele quer dizer que a modernidade vai destruir os valores morais e vai gerar violência contra o Estado. Professor e Karl Marx, temos que ter cuidado no contexto de mais-valia. Só o que é mais-valia? A exploração do mercado de trabalho, a visão capitalista, as horas extras, a mão de obra desqualificada. Dica que só o aluno da rede CDF e da parceria vai ter. Cuidado na mão de obra escrava brasileira atual. Os nossos vizinhos da América Latina, que estão vindo para o Brasil, trabalhar em galpões como escravos. Isso é uma mais-valia porque nós temos grande mão de obra qualificada. Mas a ilegalidade continua a existir no território nacional. Para finalizar, turma, vamos para cá. Professor, a sociedade é violenta. Eu tenho direitos sociais, eu tenho direitos civis, eu tenho direito político. Onde estão os meus direitos, professor? Como é que eu posso juntar, professor Fininho, dois assuntos? Direitos e movimentos sociais. Como é que eu posso ter o direito de estar nas ruas? Muito cuidado para as 30 prerrogativas de direitos humanos, principalmente aquelas que dão direito à manifestação pública, direito à liberdade de expressão, direito à liberdade de pensamento, direito à vida, direito à transformação política, direito de ir e vir. Como é que o indivíduo pode trabalhar dois contextos sociopolíticos? Vem cá que eu te ensino agora. Falar das transformações da sociedade. Para ser um movimento político-social, tem que se ter direitos, deveres, comunicação e foco político. Temos muito cuidado com os movimentos como o movimento ambiental, questão da seca, do reaproveitamento e das formas políticas da manutenção desse sistema. Muito cuidado com o movimento Fêmen, movimento criado em 2011 na Ucrânia, onde amplia a participação política das mulheres. Muito cuidado com a marcha das vadias. Eita, professor, um preconceito. Marcha das vadias. O que é uma vadia? Na linguística sociocultural do brasileiro, pode ser um termo marginalizado, mas não é. A marcha das vadias começou em 2011 e é um termo totalmente político, onde alunas de direito do Canadá foram às ruas exigir seus direitos de liberdade ao corpo e direitos de participação política. Isso se expandiu. Claro que chegando em terras tupiniquins, tivemos outras abordagens, porque lembra-se o contexto de intolerância. Grava aí, intolerância. Professor, direitos humanos, direitos sociais, filosofias da violência. Se eu fosse trabalhar, professor, imagens em relação a esses contextos, o senhor poderia dar uma dica? Querido aluno, querido internauta, querido você e você que está em casa nesse momento. Meu Deus, falta 6 semanas para o Enem. O tempo está se esgotando. Vem para cá. Quando a gente trabalha arte, preste atenção no contexto clássico. Um contexto que surge após o século XVI, que vem dizer que a arte, ela tem que ter normas, regras. Muito cuidado com um elemento simples. Um elemento que na literatura tem uma formação política. Na história fala das transformações dos coronéis. E na sociologia e filosofia fala da perspectiva do homem do campo. É um movimento da seca. Aí eu vou ser barrista. Vou falar do nosso querido Portinari. Cândido Portinari, queridos. Revisa sobre ele. 1929. Suas obras de mobilização social. O cenário do belo e do feio. Como é que ele vê a seca?
como é que ele vê o retirante do Nordeste, como é que ele vê a questão política do soldado amarelo, descrito por Graciliano Ramos, como é que ele vê o brasileiro no início das transformações políticas de 30. Mas, ei, professor, sua aula acaba aqui? Temos um exercício. Passaremos 5 questões que só o CDF e a parceria tem. Questões inéditas, questões de nível 8. E eu espero que você, querido internauta, eu espero que você, querido aluno, e esse convite vai para você, que ainda não está matriculado, que ainda não está acessando esse material, reveja seu tempo, se organize, busque novos conhecimentos e o CDF é a porta da sua aprovação. Ainda há tempo. Veja, estude, organize e participe desse material. Essa aula é só uma introdução, porque eu quero você bem preparado. Querido, nós estamos aqui para melhor fazer você se preparar. Nós estamos aqui com todo o foco político. Você que está em casa, o CDF aposta em você. Você que está em casa, o CDF aposta em você. Você que está em casa, o CDF aposta em você. Mas dê o primeiro passo. E o primeiro passo para o sucesso é a busca do conhecimento. Aquele beijo, aquele abraço do professor Reinaldo Fininho, de Sociologia e Filosofia. E com uma marca registrada. Até a próxima. Beijo para vocês e sucesso na aprovação do Enem.